I'm losing my cool. Hello, queridíssimos estudantes da terceira série, good afternoon, boa tarde para vocês. Bom, a gente vai começar agora o nosso novo conteúdo, que é A Thing Begun is Half Done, certo? Bom, a gente vai começar a trabalhar na nossa aula de hoje com uma outra estratégia de leitura, que essa é muito utilizada pelos proficientes, pelos leitores proficientes, que é a rereading. Rereading quer dizer a releitura, certo? Então, geralmente os leitores proficientes, quando eu já posso me colocar como a gente lê um texto, né? A gente, quando precisa fazer uma conexão de informações, a gente relê esse texto para buscar essas conexões. Então, para nós é muito comum fazer a leitura toda e reler o texto. Isso é rereading, certo? Aqui no material do nosso site, não é? Vocês têm aqui uma pequena explicação da teacher Amanda falando sobre o rereading, tá? Vocês vão achar essas informações aqui no início do nosso material didático, right there, ok? Vocês vão achar bem aí no material de vocês. E aí, baseado nessas informações, nós vamos começar a nossa primeira atividade e vamos fazer aqui o nosso Grammar Topic, que é um assunto muito interessante, que são o Active e o Passive Voice, ok? Active Voice e Passive Voice são dois assuntos muito estudados, né? E eles caem muito nas questões de vestibular. Para as terceiras séries anteriores, eu sempre que a gente chega nesse assunto, eu digo, gente, se tem um assunto que cai no vestibular, é Active e Passive Voice, principalmente o Passive. Bom, então, nós vamos começar aqui, tá? Vocês têm aqui para mim algumas informações, olha só. Nós vamos ter alguns excerpts que vocês vão ler para mim sobre pessoas famosas, tá? Algumas pessoas bem famosas aqui. Sobre a Marisa Monte, sobre o Stanley Kubrick, certo? Vocês vão ver aqui o Wellington Lima, ok? Quem são essas pessoas? Bom, a gente vai perceber que no decorrer desses textos tem algumas palavras que são sublinhadas. Por exemplo, wasn't thrilled, was born, was played, certo? E aí a gente vai perceber que ao descrever, ao narrar sobre a vida de alguém, nós estamos usando todas as informações no passado. E isso é muito importante até para as nossas aulas de redação. A gente lembrar que sempre que a gente descreve, faz uma narrativa, não é? Os fatos estão no passado, porque eles já aconteceram. A narração foi de algo que aconteceu. Fulano disse, algo foi dito por alguém, não é? E aí, já se baseando nessas informações, nós vamos ter as 5 primeiras questões que aparecem aqui na página de número 174 do material. Bom, eu particularmente adoro conhecer pessoas, né? Saber sobre a vida dos famosos, principalmente, tá? E aí, baseado nessas informações, a gente vai ter as questões 1, 2, 3, 4, como eu dizia para vocês. Bom, qual das seguintes características você pode identificar no texto? Então, a gente tem 5 primeiros itens com as letras A, B e C, não é? Eles discutem um assunto baseado em referências, eles apresentam uma conta sobre a vida de alguém com detalhes, não é? Eles contam uma história com um roteiro único, não é? Eles apresentam uma sequência de eventos diários, eles apresentam de uma maneira provocativa um ponto de vista, não é? Então vocês vão ler aqui para mim essas informações e vão dizer qual dessas bate com as informações que a gente leu aqui. Just to remember, choose your cell phones with Google Traductor or another kind of traductor that you want to use, because it's not a problem to me, ok? E aí vocês vão continuar na question number 2 do material, onde tem o seguinte: responda as questões escrevendo as iniciais dos personagens. Então a gente vai ter WL para Wellington Lima, não é? Nós vamos ter MM para Marisa Monte, certo? E assim vocês vão escrever as iniciais de cada dos personagens. Quem começou praticando a sua arte logo nos primeiros anos de vida? Quem viajou bastante? Quem era notório com a sua idade jovem? Não foi bem na escola? Quem praticou profissionalmente com uma experiência master? Não é? Quem dessas pessoas? Aí vocês vão colocar para mim só as iniciais, não precisa escrever o nome todo porque não vai dar no espaço. Depois, a number 3. In terms of genre, each excerpt is an example of. Em termos de gênero, aí a gente já sabe que a gente tem
narrativa, a gente tem notícia, a gente tem biografia, a gente tem uma dissertação, não é? Tem uma carta, a gente tem vários gêneros. Tem o informativo, né? Tem notícia. Qual é o gênero? É uma crônica, é um artigo acadêmico, um artigo de opinião? Os 4 gêneros, os 4 excerpts, perdão, que a gente vai ler aqui, eles são relacionados a qual gênero? Chega na questão de número 4 e diz: as to underline the verbs, para os verbos sublinhados apenas. No texto, quais sentenças abaixo são true or false? Então a gente vai ter aqui já um pouco de conhecimento gramatical sobre o que é was, played, o que mais? Was born. Que tempo verbal é esse que está sendo apresentado aqui no nosso texto? Então vocês vão ler para mim as frases, certo? E vão marcar aí true or false, de acordo com os conhecimentos gramaticais adquiridos por vocês no decorrer desses tantos anos de vida escolar. Legal? E aí a número 5 a gente pula porque é para discutir com os colegas de classe e nós não estamos, infelizmente, em sala. Aí, o que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai para o nosso tópico mais importante, que são o active e o passive voice, certo? Bom, essa estrutura gramatical ela é muito interessante. Por quê? Olha só. A gente vai ter aqui com o passive voice o seguinte, eu vou tentar mostrar bem aqui para vocês bem pertinho, tá? A gente, em cada tempo verbal, vai ter uma forma diferente para o active voice e para o passive. Acontece um switch, uma espécie de mudança, tá? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, deixa eu aumentar bem, ok? O simple present, por exemplo. No simple present, tá? Eu vou ter he receives a letter, ok? Quando eu passar para o passive voice, eu vou dizer a letter is received by him, ok? No active voice eu tinha he received a letter. Ele recebeu uma carta. Ele recebe. A carta foi recebida por ele. Então, a gente vai aprender que no simple present, ou melhor, no active voice, tá? Na voz ativa, o foco é em quem recebe a ação, certo? É em quem cria a ação. Ele recebe a carta. Então o foco aí não é dado aos elementos aqui da oração para enfatizar o agente da ação. Para enfatizar o agente, eu vou utilizar o active voice. Já quando eu quero enfatizar a ação em si e não o doer da ação, certo? Então aí passa a ser uma passive voice, uma frase na voz passiva, certo? Aí a gente vai perceber que no nosso material didático vão vir várias informações, não é? De quem vai para onde, qual tempo verbal muda para qual. Por exemplo, no present simple, não é? A minha voz ativa, ao passar para o passive voice, ela vem para o simple past, não é? Então meu verbo receive passou a ser is received, é recebido ou é recebida. Para o present continuous, is receiving vai ser transformado em is being received, ok? Para o past, ok? Para o past eu vou ter received, was received, ok? Então a gente vai observar aqui no nosso material didático e também com as outras informações, por exemplo, aqui que nós temos essa quantidade de exemplinhos. Ups, estamos sair daqui, certo? Tá? Aqui para onde nós estamos, ok? Vocês vão observar que nós vamos ter sempre essa mudança, não é? Da voz ativa, o verbo ao passar para a voz passiva, ele muda, não é? Ele vai para um outro tempo verbal, ok? E aí vocês vão ter aqui nas páginas 172 e 173 todas essas informações, tá? Estávamos nas páginas 170 e 171, não é? E agora vamos começar então aqui a observar as frases, observar os exemplos, onde a gente vai ter o active e o passive voice, certo? Aí é bom que aqui no nosso material as explicações vêm em português, não é? A voz passiva ela ocorre em diferentes tempos verbais. Por exemplo, não é? A gente tem aqui na página 172.
Only English is spoken in this class. Essa frase ela está no Simple Present. Apenas inglês é falado aqui nessa sala. 2001 was directed by Stanley Kubrick. Então, 2001 foi dirigido por Stanley Kubrick. Então, ou seja, a frase foi para o Simple Past. Bom, o que a gente precisa saber? A gente tem uma organização da frase do Simple Past, não é? Onde eu tenho sujeito, verbo, objeto. Então, no Active Voice, perdão. No Active Voice eu tenho essa organização. Sujeito, verbo, objeto. Não é? A gente já conhece muito bem como é que funciona. Quando nós passarmos para o Passive Voice, muda totalmente a estrutura, tá? Eu vou ter sujeito, certo? A ação e o agente da passiva, ok? Sujeito, verbo, objeto, e aí muda para sujeito, ação e agente da passiva. Por exemplo, aquela pessoa que apareceu no início da minha frase, ela vai ser movida para o final dela, tá? Como a gente pode perceber aqui, olha só. Deixa eu abrir para vocês mais uma vez a informação. Olha só, tá? Aqui, como por exemplo, eu tenho He receives a letter. Ele recebeu a carta, não é? Ele recebeu a carta. Na passive voice, a letter is received by him. A carta foi recebida por ele. O foco não é mais quem fez a ação, e sim a ação que foi feita. A pessoa que realizou a ação, ela passa simplesmente a ser o doer. Não é como a gente chama. O doer é aquele que faz a ação, não é, acontecer. E aí ele se transforma apenas em agente da passiva. Tá legal? Essas informações todas nos serão muito úteis. Baseadas nelas, baseadas no nosso material, baseado nas informações que a gente tem, tá? E que eu vou mandar, inclusive, para vocês uma tabelinha que eu achei aqui na internet muito legal sobre os tempos, para qual frase vai para qual tempo, onde o verbo tem que ser conjugado. Baseado nessas informações, nós vamos realizar algumas atividades, tá? Vocês farão para mim aqui. Tem o fixar, não é? Vocês podem, mais uma vez, abrir com os celulares de vocês aí essa informação, ok? A gente vai ter algumas atividades que vocês farão para mim do Enem e vestibulares, das questões de 1 a 6 da página 175. O Interaction de hoje a gente não vai fazer, tá? Porque já tem bastante conteúdo. E eu vou enviar um pequeno exercício extra sobre Passive Voice para vocês realizarem para mim, tá? Lembrem, Active Voice, o importante é o sujeito, a estrutura é sujeito, verbo, objeto. Passive Voice, a gente cruza as informações. A ação vem para frente, o objeto vem para frente e o sujeito passa a não ser mais sujeito, ele passa a ser apenas o agente da passiva, certo? Galera, vamos lá, mãos à massa, espero que vocês consigam tomar bastante notas e vamos realizar as atividades. Alright? Bye bye, my friends!